um aquecimento reflexivo e lúdico para a leitura da partida do Audaz Navegante. Então, muito bem, eu vou ler, pessoal, porque senão eu tenho medo de me perder, porque são muitas coisas assim que a gente vai vendo, né? Então, eu vou ler. Então, Partida do Audaz Navegante é um conto no qual o narrador conta uma história em que uma narradorazinha, brejeirinha, inventa uma história de aventura e amor, cujo personagem central é o audaz navegante. São, assim, duas histórias que interagem e dialogicamente se modificam. Partida do Audaz Navegante, na arquitetura de primeiras histórias, espelha o conto A Terceira Margem do Rio, pincelando motivos como aceno, distância, despedida, partida, retorno e não retorno, a embarcação, o rio, o destino mar, as saudades e outros. O processo criativo de uma narrativa e seu efeito é, porém, o eixo temático forte da partida do Audaz Navegante. Para introduzir a leitura de hoje, destaco dois aspectos da palavra narrada que, para Guimarães Rosa, são compromissos radicais de sua produção artístico-literária. O aspecto metafísico, a palavra como veículo de criação e renovação da vida, e o aspecto físico da palavra, sua materialidade, sua origem, sua forma, suas traduções, seus sons. Quanto ao aspecto metafísico da palavra narrada, além do já tão citado trecho da carta ao Eduardo Bizzarri, em que Rosa atribui a mais alta pontuação de apreciação de seus livros à metafísica, lembram-se, né? Se quiserem eu posso ler, mas acho que é uma coisa presente para todos, né? Esse trecho do Bizzarri, em que ele fala da pontuação, né? Então, qualquer coisa a gente depois nos comentários volta. Eu extraí alguns trechos da entrevista ao Gutem Lores que esclarecem esse aspecto metafísico do seu compromisso radical com a palavra poética. Então, diz o Rosa, aspas, considero a língua como meu elemento metafísico. Fecha aspas. Ou seja, a língua é um elemento além da matéria física com o qual Rosa estabelecerá uma relação mística de amor. Como ele diz ao Lawrence, aspas, a língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriam apaixonadamente. Fecha aspas. Mas, nessa mesma entrevista, Rosa quase se identifica como, aspas, o amo da criação, quase se iguala a Deus enquanto um agente que domina, aspas, a realidade da criação. Assim, a palavra artística cria realidades e, por efeito, opera magias e se nutre do infinito a ser sempre procurado, fonte permanente de mistério. Diz o Rosa, eu procedo assim, como um cientista que também não avança simplesmente com a fé e com pensamentos agradáveis a Deus. Nós, o cientista e eu, devemos encarar a Deus e o infinito, pedir-lhes contas e, quando necessário, corrigi-los também, se quisermos ajudar os homens. Seu método, o do cientista, é também o meu método. O bem-estar do homem depende do descobrimento do soro contra a varíola e as picadas de cobras, mas também depende de que ele devolva à palavra seu sentido original. Meditando sobre a palavra, ele, o homem, se descobre a si mesmo. Com isto, repete o processo de criação, completo eu, criação divina. Ele está falando com essa possibilidade de criar coisas. Disseram-me que isto era blasfemo, ele fala, mas eu sustento o contrário. Sim, a língua dá ao escritor a possibilidade de servir a Deus, corrigindo-o,
de servir ao homem e de vencer o diabo, inimigo de Deus e do homem. Quem se sente responsável, e aqui cuidadoso, porque ele mesmo vai trazer uma frase, uma expressão em alemão do Heidegger, que quer dizer cuidadoso, então, quem se sente cuidadoso pela palavra, ajuda o homem a vencer o mal. Aqui, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de uma passagem, como nós estamos falando um pouco da mística, eu lembrei de uma mística, Santa Teresa d'Ávila, que num certo momento, ela sai à noite com uma charrete carregada sai de dia com uma charrete carregada de material de construção para erguer uma igreja. E no meio do caminho quebra a roda. Depois começa a chover. Depois fica de noite. E ela fica desesperada e fala com Deus, porque então essa é a relação mística de amor, né, de diálogo direto com Deus. Ela pergunta para Deus, ela fala assim: você não está vendo que eu sou sua amiga, estou construindo um templo para você e você está me aprontando essa? Aí ele fala assim: é assim que eu trato os meus amigos. E ela responde: é por isso que você tem tão poucos. Então, essa conversa amorosa que dá uma cobrada em Deus, né? E o Guimarães Rosa está falando: amigo, você fez umas coisas meio erradas, espera aí que eu vou saindo como amo da criação, te ajudando nessa tarefa de consertar, como um cientista faz, né? É uma forma de pensar. E ele acrescenta em outro trecho: minha língua é a arma com a qual defendo a dignidade humana. Brejeirinha, a protagonista poetista, em sua arte de criar histórias, vai defender a dignidade do primo Zito, convidando-o a desempenhar na história o papel do audaz navegante, o pirata inglório marujo que vai para longe no mar. Uma história que surge de um ímpeto alegre e criativo de Brejeirinha, ao sentir um ambiente sutilmente hostil, um machucado amoroso no ar, causado por uma, aspas, briguinha grande e feia entre Zito e Ciganinha, sua irmã. Não vou adiantar a história ou as histórias, mas pontuar que a narrativa inventada cura ou cuida de um ferimento, um machucado afetivo. A palavra poética é regenerativa. Nessa perspectiva, Guimarães Rosa se vê um amo da criação, bem amigo de Deus, promovendo e criando elos de ligação, isso é muito importante aqui para a gente, criando elos de ligação, união. Reparem no uso do conectivo e durante a leitura, especialmente no final do conto. Guimarães Rosa diz ao Lawrence: somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo. Devemos conservar o sentido da vida, devolvendo-lhe esse sentido, vivendo com a língua. Deus era a palavra e a palavra estava com Deus. Fecha aspas. Parece mesmo que Rosa quer essa aliança, esse elo com Deus e com o infinito, e faz da língua seu caminho para ele. Isso importa porque a Brejeirinha é uma narradorazinha, em que elementos dessa ligação criativa, ou dessa ligação com Deus, dessa amorosidade vão aparecer na criança, né? Agora, vamos ao segundo destaque, o aspecto físico da palavra poética, sua materialidade. O outro compromisso radical da produção artístico-literária do Rosa. Ele diz: a poesia é também uma irmã tão incompreensível da magia. Neste conto, Rosa vai expor alguns dos segredos do seu trabalho literário, do manuseio poético dessa energia criativa e amorosa que regenera fraturas e renova a língua e o mundo. Adiante, ele acrescenta: os livros nascem quando a pessoa pensa. O ato de escrever já é a técnica e a alegria do jogo com as palavras. Para encerrar essa parte, eu escolhi um desses jogos presentes no conto. O narrador diz a respeito de Brejeirinha: ela vivia em álgebra.
com a leitura, o contexto onde esta frase aparece nos ajudará também a compreendê-la. Mas não deixa de causar estranheza uma poetista viver em álgebra. E isso me fez lembrar, no sarau, quando o nosso grupo, que a Zuka está aí, a Zuka leu ela decorou um texto do Manuel de Barros que chama A Menina Voada. E a Menina Voada, sim, faz todo sentido, é uma poetazinha, né? Vai inventando histórias. Mas uma poetazinha que vive em álgebra causa um estranhamento. E aí eu lembrei da Márcia Marques, que ela dizia assim, toda vez que você estiver lendo Guimarães Rosa e alguma coisa você estranhar, vai para o dicionário, pode ir para o verbete daquela palavra que você vai encontrar alguma coisa. E daí eu deixo, então, esse último estímulo aqui para a nossa leitura, que é essa palavra álgebra. Porque a gente sabe, assim, que ela é vamos dizer, um campo da matemática, né? Que ela é um campo da matemática e que ela, na verdade, diferente da aritmética, a aritmética é bem exata, 2 mais 2 é 4, é uma formulazinha fácil. A álgebra, ela mistura letras com números, começa daí. Mistura número. Com que gera equação. Já não é uma coisa exata. Equação já é uma coisa que depende. Se x for isso, y é aquilo. Mas se x for aquilo, y não é isso, é outra coisa. Então, cria essa instabilidade. Na entrevista que ele deu para o Lawrence, ele fala, em um momento, que o Lawrence está insinuando, assim, que, nossa, pelo que você está dizendo, você parece estar bem alinhado com o realismo mágico. E ele corrige assim, olha, eu não qualificaria meu conceito de mágico de realismo mágico, mas de álgebra mágica, porque é mais indeterminada e, portanto, mais exata. Ele fala isso na entrevista para o Lawrence. Aí, quando a gente vai... Então, tem assim, olha, tem essa parte da matemática no verbete, depois outro sinônimo é tratado ou compêndio dessa matéria, como a gente fala, você tem aquela gramática? Você diz, você tem aquela álgebra? Você tem aquele catecismo? Então, tem esse sentido também de um tratado. E tem um uso antigo, que é a arte, olha só, a arte de restaurar ossos fraturados ou deslocados. Porque na origem etimológica de álgebra do árabe, Al-Gabará, é uma redução, a palavra é redução, reintegração daquilo que se quebrou, restauração de ossos fraturados. Então, é uma parte, eu achei super incrível, porque, na verdade, o que a brejeirinha vai fazer é um elo de ligação entre a ciganinha e o primo Zito, que eu acho, bom, eu não vou, a gente para aí que tá bom, acho que estimulou já para a gente começar. No final, se der tempo, a gente faz aquela brincadeira lúdica. Então, a primeira palavra que vocês vão desenhar é ovo. E a segunda, espeto. E agora, pode cortar esses desenhos que vocês fizeram no meio. O desenho em duas partes, não o papel. Desenhou o ovo e depois cortou esse desenho em duas partes. O espeto e corta em duas partes. Todo mundo, podemos seguir? Com esses traços que vocês têm aí, você pode usar 1, 2, 3, 4 traços para fazer um barco. Tá. Desses que você tem aí, essas bases do ovo e do espeto cortados. Um guarda-chuva. Agora, uma coisa da paisagem era a colina, né? Estava chovendo, então chuva. A pele tinha
colher na mão dela, né? Então, uma colher. Uma margarida, um fósforo, um palito de fósforo. E como a brejeirinha tinha muito medo de trovão, talvez um relâmpago. Pronto. Assim, você consegue desenhar praticamente quase tudo com esses dois traços unidos, né? E se você vira, o que foi uma criança que fez, ó. Deixa eu ver se ela pôs o barco aqui, né? Guarda-chuva. Aqui. Aqui o barquinho. O meu ficou uma bagunça aqui, ó. Ei, a bagunça. Ai, que legal. É isso. Assim, eles são uníveis, né? Vocês estão vendo? Eu não sei a minha. Cadê a Margarida? A Margarida aqui. Isso aqui foi uma criança. Eu brinquei com elas. Deixa eu tirar que eu não tô. Tem uma coisa que eu não estou entendendo. Olha a Margaridinha aqui embaixo. Vários ovinhos, um ovo grande e num espeto. É. Eu acho muito legal essa parte do ovo. A mãe fala: vão com Deus. Se eu quiser, desenha um vão aí. Desenha um vão com esses. Desenha um vão e depois um ovão. Eu acho muito legal essa ideia, porque o ovo está muito presente aí no conto, né? No doce, tem o ovo na charada, né? Tem o batendo ovo, tem suspiro. Obrigada.